Hoje nós vamos falar, então, aprender um pouco sobre o adjetivo. Antes da gente estudar o adjetivo, é preciso relembrar o substantivo, que foi o conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, o que era o substantivo? Quando a gente dava nome às coisas, aos seres, tá? Relógio, parede, mesa, cadeira, tudo isso é substantivo, porque eu estou dando nome a alguma coisa. Pode ser um substantivo comum, né, que seja nome de coisas, como também poderia ser um substantivo próprio, nome de lugares e de pessoas. Ok? Agora a gente vai ver o que então? O adjetivo. Então, adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, atribuindo-lhes qualidade, estado, aparência e etc. Então, por exemplo, se eu tenho o substantivo menina, tá? Menina é um substantivo. Eu poderia dar uma característica, uma qualidade para essa menina. Por exemplo, menina inteligente. A menina bonita, bonita e inteligente vai ser uma característica, um adjetivo para a menina, para o substantivo menina, certo? Quanto à classificação, então a gente pode ter um adjetivo simples ou composto. Simples é quando a gente tem apenas um radical, quer dizer, uma palavra só para trazer o adjetivo. Por exemplo, claro e escuro, tá? Então, claro é uma palavra só, então é um radical só, é um adjetivo simples. Já o composto é quando ele é formado por dois ou mais radicais. Por exemplo, amarelo claro e azul escuro. Eu tenho duas palavras para trazer uma característica só, tá? Então, por isso, adjetivo composto, certo? Simples, quando é uma palavra só, composto, quando eu tenho duas, mas trazendo o significado, o sentido de uma só. Já o adjetivo primitivo e derivado. Primitivo, quando eu tenho a primeira palavra a existir, certo? E derivado, quando derivou, quando surgiu de outra palavra, de outro substantivo, de outro verbo. Por exemplo, no adjetivo primitivo, eu tenho bom. Bom é a primeira palavra que existiu. Da palavra bom, do adjetivo bom, que outras eu poderia ter? Bondoso. Então, bondoso derivou de bom, que é o primitivo, ok? Então, primitivo é a primeira palavra que existiu, o primeiro adjetivo, e o derivado é aquele que veio depois, a partir de um primitivo, certo? Depois nós temos os adjetivos pátrios, que se referem à origem ou nacionalidade, tá? Então, sempre que eu me referir à minha origem, da cidade que eu vim, o estado, o país que eu vim, então eu vou utilizar um adjetivo pátrio. Por exemplo, eu sou brasileira. Brasileira é um adjetivo pátrio que se refere ao país que eu nasci, tá? Se eu nasci em Santa Catarina, eu vou dizer que sou catarinense. Então, catarinense é um adjetivo pátrio. Se eu nasci em Jaraguá do Sul, eu vou dizer então que eu sou jaraguaense. Então, jaraguaense é um adjetivo pátrio, ok? Então, sempre quando eu me referir à minha origem, à minha nacionalidade, eu vou utilizar um adjetivo pátrio. Os adjetivos, eles flexionam-se em gênero, número e grau, ok? O que é o gênero? Gênero se refere a masculino ou feminino, tá? Então, a gente tem que flexionar o adjetivo muitas vezes no gênero também. O número, quando eu me refiro a singular e plural, e o grau, quando eu me refiro a um grau comparativo ou superlativo, que a gente vai ver logo abaixo. Então, quanto ao gênero, que eu disse que era masculino e feminino, aqui no adjetivo eu posso ter adjetivos uniformes ou biformes. O que é um adjetivo uniforme? Quando uma única forma é usada, tanto para concordar com substantivos masculinos ou com femininos. Quer dizer, uma única forma. Ele não vai mudar o adjetivo
mesmo que eu utilizar com substantivo masculino ou feminino. Por exemplo, menino. Menino é um substantivo masculino e menina é um substantivo feminino. Mesmo assim, o adjetivo feliz, ele não mudou, ele ficou igual, tanto para menino feliz como para menina feliz. Então, feliz é um adjetivo uniforme, porque ele tem uma única forma, ele não muda. Já os adjetivos biformes é quando eles se flexionam para concordar com o substantivo. Então, aqui sim, nos adjetivos biformes, ele vai mudar. Por exemplo, se eu tiver menino no masculino, eu preciso concordar com o gênero. Eu vou dizer menino bonito. Então, bonito é um adjetivo biforme, porque ele vai ter duas maneiras de serem usadas. Pode ser menino bonito ou menina bonita. Então, perceba que eu tive bonito no masculino e bonita no feminino, certo? Então, uniforme quando não muda, independente do gênero, e biforme quando eu tenho duas formas de usar, no masculino e no feminino, certo? Quanto ao número, podem ser singular ou plural. O que é singular? Quando é um só, e plural quando eu tenho mais, tá? Então, quanto ao número, podem ser singular ou plural para acompanhar o substantivo que qualifica. Por exemplo, menina bonita, eu tenho singular. É uma menina que é bonita. Se eu tenho mais meninas no plural, então eu preciso dizer que são meninas bonitas, tá? Então eu preciso concordar com o número, quer dizer, singular ou plural. Se eu tenho pessoa feliz, é uma pessoa só, então é singular. Então feliz também vai ficar no singular. Se eu tenho pessoas, né, plural, são mais pessoas, então felizes. Felizes também tem que estar no plural, certo? Então, quando, né, nós temos singular, o substantivo e o adjetivo fica no singular. Quando eu tenho plural, o adjetivo e o substantivo ficam no plural. Flexionam-se em grau para expressar a intensidade das qualidades do substantivo ao qual se referem. Então, o grau, como eu falei, ele pode ser comparativo ou superlativo. O que é comparativo? Quando eu comparo, faço uma comparação. Sou mais bonita que ela. Quer dizer, está comparando. Eu sou mais bonita, certo? Então, esse é o grau comparativo. Já o superlativo é quando eu dou uma intensidade, quando eu aumento essa minha característica. Ao invés de eu dizer ela é bela, eu aumento, eu dou mais intensidade. Então, eu digo ela é belíssima. Então, belíssima é o grau superlativo, quando eu aumento, dou mais intensidade para essa característica, certo? Então, essa foi a classificação dos adjetivos, tá? Que a gente viu, que a gente copiou no caderno.